Quero tratar nesta manhã sobre o tema Máscaras da Tentação. Máscaras da Tentação. O texto bíblico é Gênesis capítulo 3, no versículo 1. Abra a sua Bíblia, mantenha aberta nesse texto. Nós vamos por alguns minutos nos debruçar sobre este tema. O texto diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: Foi assim que Deus disse: Não comereis de nenhuma árvore do jardim? Que Deus aplique em nossos corações a sua bendita palavra. Perguntado sobre uma oração a ser ensinada aos seus discípulos, Jesus responde com a conhecida oração do Pai Nosso. Joaquim Jeremias, comentarista e estudioso do Novo Testamento, ele escreve sobre esta oração do Pai Nosso e diz o seguinte, que no tempo de Jesus, quando se queria perguntar a um rabi, a um mestre, qual era o seu entendimento sobre Deus, sobre a vida, qual era a sua teologia, perguntava-se qual é a sua oração. Aqui, obviamente, há uma pequena diferença com Jesus, porque não apenas se fala sobre a oração de Jesus, ou seja, aquilo que resumia as principais convicções de Jesus, mas também que esta oração foi ensinada. Ensina-nos a orar, Senhor, é o pedido dos discípulos. Em um dos aspectos, na segunda parte da oração do Pai Nosso, a primeira parte trata sobre as causas de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, etc. A segunda parte da oração começa dizendo: Não nos deixes cair em tentação. Observem, portanto, algo fundamental. É que a oração coloca na agenda de Deus o tema tentação. Coloca na pauta e na agenda de Deus o tema. Portanto, irmãos, quando estamos falando de tentação, estamos falando de algo que ameaça a nossa vida. Algo que é fundamental. Algo que não deve ser desprezado por nós. Vamos lembrar que o próprio Jesus foi tentado também pelo diabo. E a Bíblia nos conta e narra, Evangelho de Mateus, no capítulo 3, narra a tentação de Jesus, as 3 tentações de Jesus, que não é o aspecto que queremos ressaltar. Mas eu queria que você lembrasse disto. Que se a oração foi colocada aí, na oração de Jesus, este é um tema fundamental. Outro aspecto que eu quero lembrar antes de aqui entrarmos propriamente no texto de Gênesis é lembrar que esta primeira parte sobre a tentação, vamos lembrar aqui que o que diz exatamente o texto, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ele encerra uma inquietação quanto a nós mesmos e quanto àquilo que nos ameaça de fora, aquilo que nos ameaça interiormente, a nossa própria vida, e aquilo que nos ameaça exteriormente. Alguém já traduziu de forma belíssima esta primeira parte dizendo: livra-nos de nós mesmos. A tentação, portanto, não apenas está na agenda de Deus, colocada ali na pauta, eis que é um tema fundamental. Mas a tentação também toca na minha vida, toca no meu ser, toca no processo de santificação da minha vida. Livra-nos de nós mesmos.
O que nós podemos aprender? O texto nos fala sobre a primeira tentação. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: foi assim que Deus disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim? O que eu aprendo com esse texto, quero partilhar com você agora. Primeiro, nós aprendemos com esse texto que a tentação vem logo depois da boa criação. A tentação vem logo depois da boa criação. É isso que a Bíblia narra. Em Gênesis capítulo 1, no verso 3, a Bíblia diz que Deus afirmou: haja luz, e houve luz. E pela primeira vez aparece uma expressão dizendo: e viu Deus que a luz era boa. Boa. Esta expressão vai aparecer em toda a primeira narrativa da criação, capítulo 1, no verso 1, até o capítulo 2, no versículo 4, aliás, versículo 3. Nós temos a primeira narrativa da criação. A partir do capítulo 2, nós temos a segunda narrativa da criação. Então, observe esse detalhe. A primeira narrativa enfatiza constantemente a expressão da palavra de Deus, dizendo: e viu Deus que era boa. Tudo quanto Deus fizera, bom, tem esta expressão forte. Tov é a expressão hebraica que é traduzido aqui como coisa boa. Bom, agradável, amável, excelente, apropriado, conveniente, melhor, satisfeito, feliz, próspero, tudo isso pode ser traduzido por essa expressão tov, do hebraico. Generoso, benigno, correto, bem-estar, coisas boas. Em Gênesis 2:18, pela primeira vez vai aparecer um não é bom, se referindo à solidão, não à solitude. A solitude tem as suas vantagens e os seus méritos, mas a solidão muitas vezes carrega para o nosso coração a tristeza e as trevas e a porta para a tentação. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E aquilo que não era bom, a graça de Deus vem e resgata e abençoa. O que nós queremos chamar a atenção é que todo este capítulo 1 e o capítulo 2 nos falam sobre esta ação, criação de Deus com graça e com bondade. Viu Deus tudo quanto fizer, e eis que era bom. E quando aparece o primeiro não é bom, Deus vai lá e abençoa. Deus vai lá e resolve. Deus vai lá e coloca a sua mão criadora para que aquilo que não era bom se torne agora bênção. Deus cria a companhia para o homem, a mulher. Deus cria o outro para partilhar a vida, para ajudar e socorrer. É esse o significado ali quando diz: criarei uma ajudadora, né? Algumas traduções dizem assim, ali é o socorro. Deus criou socorro para o homem. Deus resolveu o problema da solidão do ser humano. E o que é que vem em seguida? Capítulo 3, versículo 1. A serpente traz a tentação. O que eu aprendo aqui é isto. A tentação é sempre uma constante em nossas vidas. E não se espantem, ordinariamente ela chega em nosso caminho logo após a bênção de Deus na nossa vida. Isso mostra, meus amados irmãos, dois aspectos. O primeiro é a vigilância constante. Eis que sabemos que seremos tentados constantemente. A segunda é lembrar daquilo que falamos no início. A tentação
é colocada pela oração na agenda de Deus, na pauta de Deus. Ele socorre os seus na tentação. Há um segundo aspecto nesse texto que eu quero trazer para você. A tentação se disfarça de anjo de luz. Sim, é isso que Paulo escreve e fala. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, ele diz: Satanás se disfarça, se transfigura em anjo de luz. Albert Camus, escritor, existencialista francês, escreveu diversos livros, como o livro A Peste e outros. Albert Camus escreve algo bem curioso sobre a tentação. Ele diz assim: a tentação mais perigosa, não se parecer com nada. Eu vou repetir. A tentação mais perigosa, não se parecer com nada. De certo modo, o que Albert Camus está dizendo, é assim que eu entendo essa expressão, é que essa zona cinzenta em que não se pode perceber claramente a tentação como fazendo parte do mal, ela é a mais perigosa. Quando ela se reveste de anjo de luz, aí é muito pior. Irmãos, a serpente aqui é descrita como o mais astuto. E a palavra para astuto é também inteligente, que qualquer outro animal selvagem, como o texto usa a expressão animal, mas também de toda a criação de Deus. O que eu quero chamar a sua atenção é que aqui há um elogio, pois aparentemente a serpente era um ser do bem, que entretanto serve aqui de máscara para um ser hostil a Deus e inimigo do homem. O que eu quero dizer é que Satanás usou a serpente. A serpente não era propriamente Satanás. Ele usou a serpente. Por exemplo, na serpente, a sabedoria e depois também o Novo Testamento vão identificar e reconhecer o adversário das nossas almas, o diabo. Jó 1:6 vai falar sobre esta identificação, mas especialmente Apocalipse. E há várias vezes aparece ali dizendo o dragão, o diabo, a antiga serpente. Mas preste bem atenção nesse detalhe que eu quero chamar a sua atenção. É que a tentação não vem explicitamente como mal. Meus amados irmãos, esta imagem popular que se tem do diabo, não é? Com aquele chifre tridente na mão, com a pele vermelha, e antigamente era preta, negra, hoje mudaram. Dava-se aí a ideia de que quando a tentação vem por meio de Satanás é assim que aparece. Mas deixa eu dizer para você, a tentação muitas vezes vai surgir vestida e revestida, como diz Paulo, de anjo de luz. A palavra ângelo é mensageiro, dizendo coisas boas. Vejam a história, por exemplo, de Pedro, o apóstolo. A Bíblia conta que Jesus reúne os seus discípulos e começa a perguntar-lhes: que dizem os homens ser o filho do homem? E cada um começou a dizer: olha, uns dizem que tu és um profeta, Elias ressuscitado, etc. E ele pergunta: e vós quem dizeis que eu sou? Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Jesus elogia Pedro. Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Em seguida, Jesus fala sobre
a sua morte, sobre o caminhar na cruz. Jesus tinha consciência absoluta do seu caminho da cruz. Cruz de que nos falou há pouco a canção do Homero, da esperança que vem da cruz. E sabe o que acontece? Pedro se revolta com aquela mensagem de Jesus, com aquela previsão, e ele diz: de modo nenhum, Senhor, isso jamais te acontecerá. Que Jesus fala da sua morte. E o que é que Jesus responde para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Satanás aí não no sentido de diabo propriamente, mas Satanás no sentido de adversário. Para trás de mim, adversário, pois tu não vês as coisas do ponto de vista de Deus, mas do ponto de vista dos homens. Irmãos, ninguém tenha dúvidas. A expressão de Pedro era de preocupação, era cheia de boas intenções, mas não era o caminho de Deus. E aí ele se colocava como adversário, apesar das boas intenções. A tentação vem para nós revestida como anjo de luz. Terceiro e último aspecto é que a tentação do desvio é sempre um desvio do caminho. Vamos voltar aqui à expressão de Satanás por trás da máscara da serpente. Ele diz, o texto diz: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher, preste bem atenção aqui na expressão: foi assim que Deus disse? Foi assim mesmo? Foi isso que ele disse? E o que a serpente diz? Não comereis de nenhuma árvore do jardim? Meus amados irmãos, vejam que lição profunda nos traz essa expressão. Sabe o que Deus disse? Primeira coisa que me chama a atenção, e nós falamos sobre isso, ressaltamos no domingo passado. Primeira coisa é que o sim de Deus foi muito maior do que o não. Deus disse a Adão, lá no capítulo 2, no verso de número 16. De toda árvore do jardim podes comer livremente. Prestaram atenção? Antes de dizer, mas daquela árvore única não coma. Deus disse, de todas as árvores do jardim vocês podem comer livremente, com liberdade. Deus dá liberdade, o sim de Deus vem antes. E é muito mais amplo. Aí aparece sim o não. Vai aparecer o não. Mas por que Deus disse não? E ele explica. Porque no dia que vocês comerem desta árvore, certamente vão morrer. Então quando Deus diz não, é até para preservar a nossa vida. E o que é que a serpente faz? Distorce. Distorce totalmente. Ela amplia o texto ou a expressão divina, o mandamento divino. Porque o mandamento divino é tanto o sim como o não. Coma da árvore. Pode comer, livremente, mas não coma desta. Então o mandamento tem os dois aspectos. E o não significa o cuidado de Deus conosco. A serpente pega isto e muda. Vejam bem, não comereis de nenhuma árvore do jardim. Pegou, inverteu completamente. O que Deus disse é, de toda árvore podes comer livremente. E ela diz, não comereis de nenhuma árvore do jardim. Inverteu. Inverteu o mandamento. Inverteu a palavra de Deus.
torceu a palavra de Deus. E mais, tentou passar a imagem de Deus como um Deus perverso. Porque aquilo que Deus disse não, e eu disse aqui, era para proteger o ser humano. E aqui a serpente coloca Deus como um ser arbitrário que só quer dizer não aos desejos dos seus filhos. Isso está retratado muito num filme chamado O Advogado do Diabo. Num diálogo em que o diabo diz que é assim que Deus faz. Deus coloca o desejo, mas nega. Que coisa distorcida. Deus é o Deus de amor, de bondade, de cuidado, do sim. E quando diz não é porque quer nos proteger. Portanto, irmãos, nós precisamos ficar atentos porque a tentação quer fazer isto. Quer criar o desvio da palavra, quer colocar em dúvida a palavra de Deus, quer negar a palavra de Deus. Ela representa sempre um desvio e um desvirtuamento da vontade bondosa de Deus, da vontade revelada da parte de Deus. Observem quando Jesus é tentado, qual é a expressão que Satanás usa? É sempre, se tu és mesmo filho de Deus. Porque por trás da tentação era dizer, você não é filho. Porque se fosse filho, ele faria assim, assim, assim. Que coisa! Isso deve, meus amados irmãos, abrir os nossos olhos para perceber que a tentação cuida disso. Sabe como é que a gente se previne contra a tentação? Ficando firme na palavra. Aqui, ó. Firme na palavra de Deus. E não ceder a esse desvio. Talvez uma expressão que pudesse muito bem resumir a tentação e esse desvio da palavra de Deus é mais ou menos a seguinte expressão. Não é bem assim. Já viram alguém falar isso sobre a Bíblia? Alguém afirma um texto bíblico, uma afirmação bíblica revelada, e alguém vai dizer, não é bem assim, há um jeito diferente de interpretar. Nada disso, irmãos. A palavra de Deus é segura e nos traz segurança. É a palavra firme e real, é a palavra da verdade. Um pequeno desvio no seu caminho é uma enorme distância do seu alvo final, disse alguém. Cuidado com os pequenos desvios da verdade. Uma outra pessoa escreveu e disse assim, os seres que mais matam homens são mosquitos, não elefantes. Cuidado com os pequenos desvios. Quando Deus disse ao homem, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Se você olhar aqui no texto, o que a serpente vai dizer é, certamente não morrerás. A expressão hebraica é a mesma. A serpente só acrescentou um pequenino não àquilo que Deus dissera. Repito, cuidado com os pequenos desvios da verdade. Os seres que mais matam homens são mosquitos e não elefantes. Atalho ou desvio? O desvio nos tira do caminho. O atalho, muitas vezes, é colocado diante de nós quando surge um obstáculo para a gente chegar mais rápido à meta final. A tentação é sempre um desvio. Concluindo, alguém escreveu que o passado é lição para refletir, não para repetir. Sabe o que a tentação quer fazer conosco? É nos fazer errar,
É nos fazer olhar para o passado não para aprender lições, mas para repetir erros do passado. Alguém já disse que quem não aprende com os erros do passado está fadado a repeti-los. Esta é a tentação. Por isso, o caminho da nossa vida é o caminho da santificação, de sermos amanhã mais santos do que estávamos ou éramos hoje. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Sabe o que a tentação quer fazer? Quer fazermos andar para trás, e não para frente, para o alvo, para o objetivo, para a meta que Deus tem para nossas vidas. Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemão que foi morto pelo nacionalsocialismo alemão, ele escreveu algo muito profundo sobre a tentação. Um livrinho pequeno, mas muito profundo. Ele disse que a tentação deve nos encontrar em humildade, mas na absoluta certeza da vitória. Sabe quando a tentação vem? Nós somos tentados ou a dizermos: isso não acontece comigo. Pode acontecer com todos. Foi isso que Pedro falou. Ainda que todos te abandonem, eu jamais. E foi o primeiro. Então, o primeiro alvo da tentação é nos fazer soberbos, achar que nós somos muito fortes e que vamos resistir. A segunda possibilidade da tentação é aquela que diz assim: eu vou cair mesmo, que seja esse o caminho. Não. Tentação deve nos encontrar com atitude de humildade, sabendo que nós somos fracos e frágeis, dependemos do Senhor. Mas ela deve nos encontrar com absoluta certeza de que em Cristo somos mais que vencedores.